Pega loucura, gore, ansiedade, perturbação. Mistura tudo. E você vai criar um filme chamado Matrix. É isso mesmo que vocês ouviram. Matrix. Esse é um filme muito bizarro e muito perturbador. Vou falar um pouquinho sobre esse filme e também vou dar um pouquinho de spoiler para explicar que bizarrice de filme, que perturbação é essa. Fica aí. Filme Matrix, ou Matrix, é um filme francês. Ele foi lançado no ano de 2008, dirigido pelo diretor Pascal Laugier. Segue a sinopse do filme. Lucy, uma menina de 10 anos que desapareceu meses atrás, é encontrada em uma estrada, desorientada, sem lembrar de nada que aconteceu. Seu corpo está todo maltratado e as razões de seu desaparecimento são um mistério. Internada em um hospital pelos traumas causados, ela faz amizade com uma outra menina chamada Ana. 15 anos depois dessa terrível experiência, Lucy embarca em uma sangrenta vingança contra os seus opressores ou quem ela acredita que são. E fecha aspas. Por que eu falei assim, meio que devagar na sinopse? Porque esse filme, pessoal, você fica perturbado assistindo esse filme. Ó, já vou começar falando da Lucy. A Lucy e a Ana são meio que as protagonistas do filme. O filme gira em torno das duas. Para começar, o filme já começa a parte da menininha fugindo uma espécie de cativeiro, algo do tipo. Aí ela meio que é achada pelos médicos e começa a dar meio que uma entrevista sobre o que aconteceu onde ela escapou. Depois o filme dá um salto de 15 anos. Aí volta pro presente, onde que Lucy já chega com sangue nos olhos. Chega numa casa e começa e mata todo mundo da família. Mata o pai, a mãe e os 2 filhos. Aquela cena é meio que brutal. Você começa a ver aquela cena, você fica meio que com um pouco de raiva da Lucy. Mas depois você entende o porquê ela fez aquilo, certo? No decorrer do filme, aí aparece a tal Ana, que é a amiga de Lucy, que meio que se conheceram lá durante o atentado que aconteceu há 15 anos atrás. E nisso ela chega lá em casa, onde está a Lucy, onde ela vê todo mundo morto. Só que nessa loucura do filme, o filme, vamos dizer assim, pessoal, ele fica meio que umas meia hora, entre 40 minutos, envolvendo a trama da Lucy. Tipo, ela começa a ficar meio paranoica, começa a ver coisas, alucinar. E a Ana pensa que ela é meio que maluca das ideias, porque ela começa depois a se cortar, se bater, tudo mais. Só que no meio do filme, na percepção de Lucy, você vê que ela está lutando com alguém, que seria também uma prisioneira daquele cativeiro que ela fugiu. Mas aí acontece o plot twist. Você vê que Lucy, ela tá imaginando aquilo. Tipo, ela tá tão atordoada, tão louca pelo que passou, que ela tá imaginando que alguém está atacando ela, só que é tudo da cabeça dela. E a Ana começa a enxergar que a Lucy, ela não tem ninguém na casa ali, além das duas. O filme até aí tá ok. Não é nada de perturbador, nada de você ficar louco. Mas aí o filme dá outro salto. Mas não falo de salto temporal agora, pessoal. Eu falo de salto assim de avanço na história. Em sentido que ela acaba meio que se matando a Lucy. Aí a Ana fica meio que sozinha na casa e começa a descobrir que na casa tinha uma espécie de um porão. Só que esse porão dá acesso a meio que um laboratório gigante, cheio com umas celas, umas salas meio esquisitas. E ela descobre que lá existia uma prisioneira. Inclusive essa prisioneira que estava lá acorrentada, nossa, dá dó dela, viu? Ela estava completamente toda acabada. Literalmente. Você via que ela sofreu, ela ficou muito tempo ali. E nisso a Ana tenta salvar essa prisioneira, dar banho, tenta meio que soltar ela das correntes, tirar meio que aqueles metal que tá nela e tudo mais. Só que uma das cenas mais fortes assim dessa parte do filme é na parte da banheira, né? Onde ela vai dar banho nessa prisioneira, onde ela arranca meio que o metal da cabeça dela e
É uma cena meio que forte, assim, não falo pra mim, né? Mas eu falo assim, pessoa que for assistir, assim, de primeira mão, pessoa que é meio sensível, for ver essa cena, vai meio que, né, ficar meio que pá, assim. Porque é uma cena meio que forte, assim, quando ela puxa, vem pele, cabelo, sangue, enfim. É uma cena meio que nojenta, vamos dizer assim, e sofrida ao mesmo tempo. Depois disso, a prisioneira, ela não consegue ver a própria imagem no espelho, de tão feio que ela ficou, né, pelo que ela passou, pelo sofrimento, pelos maus tratos e tudo mais. E nisso chega uma equipe, pô, e mata essa tal prisioneira, certo? Para o vídeo não ficar muito grande, pessoal, vou dar logo um avanço na história. Essa equipe que chega e mata essa prisioneira é a equipe onde faz a tortura das mulheres. Então eu vou resumir aqui para vocês. O que acontece? Esse tal de Matrix, que é o nome do filme, seria meio que uma organização, vamos dizer assim, uma religião, para ser bem honesto. Como assim religião? Vocês vão entender. Para eles descobrir se existe algo além da morte, a pessoa ela tem que passar por uma tortura, vamos dizer assim, em outras palavras, ela tem que passar por uma tortura subhumana, tipo assim, uma das piores dores que um humano já sentiu. E ela é levada para o cativeiro. E lá são feitos 3 estágios: alimentação, tortura e limpeza. E nesses 3 estágios vão passando dias, né? Então cada dia que ela passa, ela apanha, ela é torturada, ela é obrigada a comer aquela comida horrível e tudo mais. Tipo, você consegue ver o sofrimento da personagem. Você consegue imaginar o que a Lucy lá no começo do filme passou através da Annie. Você se põe naquela personagem, tipo assim, tem hora que você fica com dó. Você imagina assim, nossa, que sofrimento. Mas tem uns que falam assim, ah não, mas isso aí é de boa. Mas comparado ao que vai vir agora, pessoal, esse sofrimento que ela passou é de boa. Agora vai vir a parte pior. E onde ela é o quê? Onde ela é levada para um laboratório e meio que eles fazem? Ele arranca a pele dela sem anestesia, sem nada, com ela viva. Tipo, literalmente, a pele toda, fica só a parte do rosto. É uma cena muito forte. Tipo assim, pra quem é sensível, ver esse tipo de cena, poxa, é loucura. Aí depois que arranca a pele dela, meio que essa tal seita, que é o Matrix, descobre que ela foi a primeira paciente que conseguiu passar o estágio supremo, que seria o estágio do sofrimento acima. Tipo, para eles, o sofrimento maior seria esse, onde ela passou de arrancar pele e tudo mais. Seria o último estágio. E ela conseguiu superar. Porque geralmente todos os pacientes não conseguiram chegar nessa fase porque morreram. E ela não morreu. Tipo, arrancaram a pele dela, ela continuou viva. E para eles, ela meio que superou. Mas qual que é o foco disso tudo? Na cabeça deles, a pessoa passando por um sofrimento brutal seria o quê? Uma ideia, uma afirmação que ela conseguiria ver além, tipo assim, o plano espiritual, além do que os vivos conseguem ver. Isso é a seita Matrix. E o filme meio que explica isso. Só que tem um porém. Quando chega no final, que vai todo lá o pessoal do Matrix ver essa tal paciente que conseguiu superar o que eles estão procurando, não era a resposta que eles estavam querendo, porque meio que ela cochicha no ouvido da cabeça lá, da principal dos Matrix, e ela meio que se mata depois. Tipo, não obtive resposta. Resumindo, pessoal, o filme, ele é perturbado. Ele é um filme perturbador. Tipo, é sofrimento total. As duas personagens sofrem pra caramba, principalmente a Annie, que você consegue ver tudo através da Annie, o que a Lucy passou, certo? Então, tipo assim, quem é sensível, assistir esse tipo de filme, não recomendo. Se você não é sensível, pode assistir de boa. Só que eu vou deixar uma dica aqui. Você vai ficar perturbado. Com uma cena ou outra você vai ficar, porque principalmente a cena da pele, eu acho que foi a cena que mais me impactou aqui. Tudo bem que eu já vi muito filme, já vi filmes pesadíssimos, filme de você ficar caramba. Mas, tipo assim, quando a gente acha que viu tudo, tem um filme que supera o que a gente já viu. E esse daí meio que me superou. Qualidade do filme, se for de nota, de roteiro e tudo mais, nota 10. De roteiro, nota 10, excepcional. No final, o filme meio que explica o símbolo de Matrix, né? O que significa Matrix, que seria testemunha. Tipo, através do sofrimento, uma testemunha vai dizer para nós o que realmente existe além da morte. Pois esse filme, pessoal, ele também tem um remake, que foi em 2016,
que foi criado pela Blumhouse, né? A produtora Blumhouse que fez esse filme. O remake é um pouquinho diferente do original, que é esse de 2008, que é francês. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Deixa aqui para mim nos comentários o que vocês acharam desse filme, se vocês já assistiram, já conheceram, se vão ver o filme, tá? E eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Olha, foi difícil, viu? Fui!